Bom, eu vou começar primeiro pelas joaninhas, porque eu gosto muito dessas joaninhas. Eu tinha acabado de comprar tintas novas, eu comprei tinta em pastilha e um pincelzinho, esse pincel aqui, que a cachorrinha da minha irmã destruiu. Mas esse pincelzinho é com reservatório de água, inclusive eu tenho que comprar outro. Eu fiz todas essas pinturinhas aqui, essas pinturazinhas com ele e com uma tinta da Kolinor. Acho que é a Kolinor que fala, eu não sei. E aí eu parei mesmo nesses três besourinhos aqui. Eu não continuei pintando animais naquela semana. Esses três eu fiz um em cada dia. O desenho eu fiz em um dia só, mas as pinturas eu fiz uma em cada dia para poder treinar a minha capacidade de assimilar a pintura de um com o outro e com o outro, sabe? E dá pra perceber que tem algumas diferenças, né? O brilho aqui tá diferente desse, por exemplo. Mas algumas coisinhas assim, sombra, aqui, infelizmente sujou. Eu acho que é batom isso aqui, com certeza é batom, porque eu guardei de uma forma meio porca. E desculpa, gente. Acabei guardando junto com as coisas ali que tinha maquiagem, e como eu me mudei de estado, muita coisinha minha acabou ficando bagunçada dentro da mala. Eu acredito que tenha caído, sabe, sei lá, batom líquido, alguma coisa assim. E quando eu cheguei tava tudo bagunçado. Deixa eu pegar uma coisa mais velha aqui. Essa casinha também, eu chamo ela de barraquinha. Eu também fiz enquanto eu morava em Santa Catarina, logo depois de eu ter ficado desempregada. E foi também com as mesmas tintas da Kolinor. Depois eu mostro elas. Peraí, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Não, elas estão meio longe, não dá pra pegar agora. Posso ver isso depois. Essa pinturazinha aqui também eu fiz com as tintas da Kolinor. Eu tava tentando uma coisa maior, porque eu tenho dificuldade com um desenho em tamanho A4, né? Que é pequeno, mas pra mim ainda o A4 ainda continua sendo meio grande. E aí acabou ficando meio reduzido, né? Aqui na folha. E eu achei muito, muito bacana, porque eu consegui chegar num resultado legal aqui na grama, né? Parece que tem uma névoa, alguma coisinha assim. A sombra também eu gostei muito. Foi uma das primeiras que eu fiz olhando uma pintura mesmo, sabe? Depois eu vou mostrar mais, tem algumas outras aqui que eu... olhando pintura não, olhando a fotografia. E depois eu vou mostrar mais que eu fiz esse mesmo processo de criação, observar a pintura e não objeto, sabe, real ali. Essa aqui também eu achei muito bacana, só que eu acho que eu estraguei ela porque eu pintei o fundo, né? Tanto branquinho, o fundo branco ficou bem mais, eu não sei se é impressão minha ou não, mas parece que ficou mais destacado, sabe? Deixaria a pintura mais destacada. Só que aí eu fui, passei, coloquei o verde, não sei porquê. Tava meio apaixonada por verde nesse dia. Acabei deixando o verde mesmo. Essa daqui foi um exercício que eu fiz uma videoaula no YouTube. Eu não curti muito porque eu não consegui chegar na cor da sombra, uma cor que ficaria mais... eu acho que poderia ficar mais satisfatória, sabe? Não sei, eu não curti muito essa daqui. Essa aqui eu fiz observando uma flor da casa da minha mãe, só que aí não deu certo. Eu acabei deixando pra lá e fiz uma flor meio estilizada, assim, sabe? Eu não curti muito o resultado final. Também não sei se é por conta do azul que eu coloquei no fundo. Nessa época eu já tinha voltado pro Paraná. Eu tava morando com a minha mãe, então... não sei, acho que eu fiz essas duas aqui e acabei fazendo, acho que um dia após a outra,
E aí eu tava nessa vibe de pintar o fundo, sabe? Pintar, colocar, fazer um fundo bem chapadão, assim. Mas eu vi que não funcionava muito bem. Aí eu parei, inclusive parei de fazer esse fundo chapado, né? Essa aqui também é uma casinha que eu fiz observando uma fotografia. Encontrei uma fotografia na internet mesmo e acabei fazendo o desenho e depois a pintura, observando principalmente as sombras. Porque antes eu não fazia sombras sem usar o preto. Depois que eu, depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre pintura e tal, acabei tentando fazer uma sombra aí com azul e azul e vermelho. Só que não funcionou muito bem. Eu acho que essa aqui foi a primeira pintura que eu fiz tentando fazer esse processo aí de usar o vermelho e o azul para sombra. Mas aí tem um vermelho e um azul específico para fazer isso e eu não sabia. Mas não ficou tão ruim, né? Ficou até dá para saber que é uma casinha, uma tentativa de casinha realista. Essa aqui é só eu tava passando o tempo. Essa aqui eu fiz com tinta Pentel, aquela de bisnaguinha, que eu não gosto muito, mas ela é bem melhor do que a Koh-i-Noor, inclusive, pelo menos eu acho, né, que é bem melhor. Fiz uma coisa meio, sabe, quis deixar fluir e tal, trabalhar um pouquinho em mancha. Eu tava também tentando me acostumar a usar esse roxo, sabe? Porque eu não gostava muito dele, eu achava meio. Dá pra perceber, né? Que eu não usei muito ele nas outras pinturas. E eu vi uma foto de uma pintura de uma menina, um perfil do Instagram de uma menina russa lá, e ela usa muito essa cor, né? Eu falei, eu vou tentar usar também, né? E... Mas ainda não me acostumei a usar muito, sabe, esse roxão assim. E também quando eu misturo o vermelho com o azul, acaba dando uns tons meio parecidos com isso aqui. Então, eu acabei, sabe, dando uma explorada a mais nesse roxinho aí, nas próximas pinturas que eu vou mostrar agora. Essa aqui é um alho, 2 dentes de alho, né? Eu tava com a minha amiga aqui em casa e tinha 2 dentes de alho na mesa. Eu falei, vou pintar esses dois. E aí acabei, passei o que? Acho que 4 ou 5 horas sentada na mesa, sabe, me dedicando e tal. Tá manchadinho aqui no meio, porque eu não sei porquê. E manchou aqui também, acho que provavelmente foi por conta de eu ter armazenado no lugar errado, né? Preciso começar a guardar minhas pinturas de uma maneira mais. Preciso ser mais carinhosa com elas. Gostei muito da sombra, acho que eu consegui chegar no resultado legal de sombra. Até da cor do alho mesmo. Acho que eu consegui. Antes eu não me importava muito com fazer desenho realista, sabe? Eu tinha bastante preconceito com desenho realista. Mas depois que eu comecei a observar e tal, e ver que olhar uma referência e conseguir chegar no meu objetivo olhando a referência, entende? Não tentando fazer de cabeça, por exemplo, ou não olhando fotografias, sabe? Pra mim, esse processo de desenhar o alho aqui foi bem mais fácil do que olhar uma fotografia, por exemplo, na internet e tentar reproduzir. Depois eu vou mostrar também uma berinjela que eu fiz e foi por foto. Aí já ficou meio 3D, ficou uma coisa meio, sei lá, eu não curti muito. E ainda falando sobre azul e vermelho, que eu cheguei nesse roxinho aqui, que eu fiz a sombra da ponte. Essa aqui eu peguei uma fotografia de uma ponte que tem na minha cidadezinha. E é claro que não ficou nem um pouco parecida, né? Isso aqui parece mais uma coisa meio futurista, não sei. Parece uma ponte futurista. Eu lembrei das Três Espiãs Demais, inclusive, essas cores aqui. Mas eu usei, né, a fotografia como modelo para conseguir fazer o desenho mesmo. Mas as cores não, as cores eu coloquei meio de cabeça, eu tava treinando, testando as sombras e tal. A sombra sem usar o preto, né, claro. E, e eu gostei, essa aqui foi uma das que eu mais gostei, sabe? Eu nunca tinha desenhado ponte, nunca tinha prestado um pouquinho mais atenção na água, talvez no reflexo, alguma coisa assim.
É claro que não tá realista, né? Tá uma coisa meio cartoon, sei lá. Mas eu gostei bastante do resultado. E eu usei caneta gel aqui. E nos próximos desenhos vocês vão ver que eu não tô mais usando muito caneta gel, sabe? Porque eu aprendi também com aquarela que em aquarela a gente precisa deixar espaço pro branco, né, para volume e tudo mais, e não ficar usando esse macete da caneta gel ou da tinta acrílica por cima para fazer o volume, né, para as áreas mais claras. Então, esse aqui eu consegui mais ou menos, né, deixar umas areazinhas mais claras. Isso aqui foi um exercício de um grupo de aquarela que eu participo no Facebook. A sombra eu consegui chegar no resultado que eu queria. Nessa época aqui, quando eu pintei esse ovo, eu ainda não conseguia. Eu ainda não sabia sobre o macete de usar o marrom, o vermelho e o azul para fazer a sombra. Enfim. Mas era só um exercício lá e acho que eu fui bem. Bom, essa pintura aqui, eu acabei fazendo coisas aqui atrás e acabou que ficou meio passou, né? Eu tava tentando fazer um exercício atrás dessa folha com a pétala de rosa. Eu tava tentando extrair a tinta da pétala da rosa, mas não funcionou porque não é difícil extrair. Deu sei lá, eu tive uma curiosidade, eu tava na casa da minha mãe, tinha a pétala de rosa lá, tem uma roseira imensa na casa dela. Eu peguei e tentei fazer. Não deu muito certo, né? Eu só manchei a folha mesmo. Mas eu gostei muito principalmente desse cacto aqui, eu acho que ele ficou o mais realista possível. Eu tava treinando, testando alguns verdes, tá vendo? E acredito que esse aqui tenha sido que chegou mais próximo do que eu queria, né? Eu não deixei o contorno tão marcado, quanto nesse aqui, por exemplo. Esse aqui também ficou fofinho, mas eu não gostei muito do vaso porque, sei lá, já não, não sei, acho que ficou com um contorno muito marcado, eu não coloquei muita sombra e por aí vai. Esse aqui ficou bacaninha até, eu gostei dessa luminosidadezinha aqui do lado. Nossa, tem um monte de criança gritando ali. Aqui eu não terminei, porque eu já tinha feito bastante, daí eu fiquei cansada, falei, não vou fazer mais. E aí deixei pra lá. E eu peguei a referência de uma menina do mesmo grupo, no grupo que eu participo. Eu peguei referência de um vídeo de um sketch que ela tem, que ela fez, e publicou lá. Eu pedi permissão, claro, pra fazer, né, pra reproduzir e tal. E achei que ficou bacaninha. Esse aqui eu acabei, no final das contas, tava meio cansada. E aí tinha alguns erros, assim, que eu interpretei como erro. Acabei contornando e não ficou muito legal. Aquarela é complicado contornar, né? Porque não sei, fica muito delimitado. E aquarela, a graça da aquarela é realmente a mancha, né? Você fazer o desenho, a composição com a mancha mesmo.